exige impõe excessivo trabalho aos que estão sob as suas ordens, sob a sua responsabilidade. Lá, a respeito da aposentadoria. E o velho que não pode trabalhar? Trabalhe o forte pelo fraco. Numa sociedade justa, né, há necessidade do repouso. Ninguém falava. Nenhuma voz religiosa falava em repouso. Nós temos de ter consciência disso, não para lançarmos na face dos nossos irmãos que têm outras religiões, que têm outras concepções, mas para nós sabermos o valor da doutrina que nós esposamos, da doutrina que ilumina os nossos caminhos. Temos de saber disso. Lei de reprodução, estão lá as ideias de Kardec, né? Porque na época o ensinamento religioso é que o homem não deveria intervir na natureza, né? Porque poderia o demônio, etc., criar. Né? Kardec deixa isso muito claro, que o homem é colaborador de Deus no aperfeiçoamento da natureza. É claro que seguindo diretrizes éticas, morais e etc. Né? Lei de reprodução, lei de destruição, chamando a atenção sobre a destruição do planeta. Né? Lei de liberdade, falando da liberdade de pensar, liberdade de agir, né? Mostrando que todos nós temos liberdade ilimitada dentro do nosso cérebro. Podemos estar cerceados fisicamente, mas não mentalmente. Ninguém cerceia ninguém. Lei de liberdade. E na lei de liberdade, ele fala da escravidão. Escravidão que ia a pleno vapor no Brasil, ia a pleno vapor em Cuba, também, né? Essas Américas. Não, mas nos Estados Unidos também havia escravidão nessa época. Nenhuma voz religiosa se levantava na Europa para falar contra essa ignomínia, essa barbaridade que foi a escravidão aqui, porque também na Europa as religiões conviviam com a escravidão branca. Então, e também aqui nas Américas havia setores religiosos que tinham escravos, né? Mas está lá no Livro dos Espíritos, né? Kardec dialogando com os espíritos e obtendo deles as respostas, né? Deles as respostas contra a escravidão. Pena de morte, também religiões que não podiam falar de pena de morte, que tinham condenado há poucas décadas até atrás, né? Pessoas à morte, né? Mas está lá também a pena de morte. Igualdade, lei de igualdade, igualdade dos direitos do homem e da mulher. Quem é que falava em direito da mulher? Jesus, à sua época, teve a coragem de aceitar Madalena, egressa de uma vida de desequilíbrio, desejosa de mudar. Ele acolheu-a amorosa e respeitosamente em seu colegiado. Mas não era só Madalena, havia outras mulheres. E Jesus enfrentou o ranço judaico, porque a mulher era serva. E nós podemos ver isso no Novo Testamento, no final de 3 evangelistas, diz lá, e Jesus e as mulheres que vieram com ele da Galileia. Muitas mulheres. Né? Mas o próprio escriba, o próprio evangelista, colocou uma vírgula ali e mostrou o seu machismo. E as mulheres que vieram com ele da Galileia, vírgula, para o servirem. Eles não admitiam que a mulher vinha como uma igual para pertencer ao colegiado de Jesus, assentados ao lado dele. Então, Jesus foi o primeiro feminista no contexto cristão, inegavelmente. E Kardec foi o segundo. Não tenhamos dúvida, porque só depois de 9 anos de publicada a edição definitiva do Livro dos Espíritos, surgiu na Europa o livro de Stuart Mill, da sujeição das mulheres, que é tido como a obra que despertou o mundo para a luta em relação ao direito das mulheres. As religiões não podiam defender a mulher, porque as religiões, à exceção do Espiritismo, de um modo geral, segregam a mulher. Qual é a religião que nos dá igualdade de direitos à mulher? O Espiritismo dá. E eu só estou falando aqui porque 2 mulheres permitiram. Primeiro, nossa irmã Isabel me recebeu lá. E segundo, eu recebi a palavra aqui também de outra mulher, né?
senão eu estaria calado, né? O Espiritismo não há distinção, mas Kardec estuda lá. Nem as mulheres, de um modo geral, sabem disso, né? Porque está lá no Livro dos Espíritos. Enfim, e todas as leis, né? E a quarta parte do Livro dos Espíritos, nós temos lá, né, um estudo extraordinário que depois foi desenvolvido no livro Céu e Inferno, que também é um livro que deveria ser estudado nas faculdades de Direito, porque Kardec se revela ali um verdadeiro penólogo, ele discute efetivamente as penas, a reabilitação da criatura e etc, etc. Está lá. Então nós vemos, minhas irmãs e meus irmãos, que efetivamente os espíritos falaram para Kardec da missão que ele tinha, né? E que o Espiritismo é o Consolador prometido, né, por Jesus. E quando nós nos debruçamos sobre o Livro dos Espíritos, nos debruçamos sobre o Novo Testamento, avaliamos os ensinamentos libertadores de Jesus, avaliamos o que fizemos com esses ensinamentos, mas avaliamos a promessa de Jesus, né, e verificamos a fidelidade da doutrina espírita aos preceitos ético-morais registrados nos evangelhos, né, esses princípios ético-morais vindos de Jesus. Nós não temos dúvida. Que fiquem em dúvida aqueles que não conhecem o Livro dos Espíritos. Então, nesta semana em que nós estudamos realmente a contribuição do Espiritismo, né, fica aqui a nossa contribuição para o nosso entendimento verdadeiro a respeito da missão do Consolador, que foi magistralmente, né, materializada na Terra pelo professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, que publicou as obras sob o pseudônimo de Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.